pescoço, a região torácica, então onde nós temos a composição aqui da região das costelas também, e a região lombar, então, que é a região mais clássica de potencializar dores no nosso dia a dia, né? Essas dores lombares, elas podem ter várias causas e geralmente elas são caracterizadas por sintomas dolorosos nessa região. Essa dor ela pode ter uma variação muito direta de acordo com o tipo de tecido que é acometido, né? Então, a gente tem ali tecidos musculares e ligamentares e a própria coluna diretamente, né? Então, muitas vezes a gente faz uma correlação bastante direta desses tecidos, mas é importante também ressaltar que às vezes os nossos órgãos, a parte visceral, ela também pode acabar gerar dores refletidas também sobre a coluna. Marcos, e assim, quais geralmente são os sinais? Até para as pessoas de repente ficar atentas, porque eu falei, porque às vezes qualquer dor nas costas eles acham que é lombar, né? Mas tem umas específicas, assim, quais são os sinais que as pessoas precisam ficar atentas? Sim, interessante. Então, geralmente, assim, o que a gente ressalta bastante, né? Primeiro é a queixa local, né? Então, geralmente o paciente chega com uma queixa nessa região lombar. Segundo momento, muitas vezes ele pode vir, além dessa queixa dolorosa, associado também a limitações de movimento. Então, às vezes, ele acaba tentando desempenhar movimentos no seu dia a dia, que acabam se restringindo um pouquinho a essas limitações lombares. E existem também algumas particularidades quando há envolvimento de tecido neural, então dessas inervações que partem da coluna também e que migram para a região lombar, que podem gerar alteração de sensibilidade, então às vezes uma sensação de formigamento, de amortecimento para a região lombar, que também podem identificar essas dores lombares. Claro que é sempre muito importante identificar, porque nem sempre a causa desses sintomas, ela parte da região lombar. Então, muitas vezes você pode ter um sintoma concentrado sobre a região lombar, mas esses sintomas podem estar vindo de outros segmentos também. Mas, Marcos, assim, então, como que a gente pode saber se é dor na lombar ou na coluna? Qual que é a diferença ali dos dois? Perfeito. Então, assim, geralmente a dor lombar, ela pode estar relacionada por alterações de cunho muscular, ligamentar, que muitas vezes acabam gerando uma restrição mais pontual, mais localizada, né? Quando a gente fala um pouco da coluna lombar, ela pode estar relacionada, quando ela é mais estrutural, então, mais relacionada a alterações de movimento. Então, às vezes a pessoa vai executar um movimento, ela vai sentir uma certa restrição, muitas vezes associada à dor. E quando, em casos um pouco mais avançados também, a gente pode ter alterações de cunho medular, né? Que é um tecido que está dentro da coluna, e também neural. Então, geralmente são sintomas voltados à sensação, às vezes, de fisgada. Então, eu vou executar um movimento, eu sinto uma dor mais pontiaguda. Mas a gente consegue determinar muito essas condições de diferenciar o que é uma dor de maneira generalizada lombar e uma dor de coluna, quando a gente faz os testes clínicos no consultório também. Então, ali a gente já consegue definir quais são as reais causas, né? Mas, Mauro, também é muito difícil que exista uma alteração de coluna sem que haja comprometimento de demais tecidos, né? Então, muitas vezes, quando a nossa coluna passa por uma alteração disfuncional, ela acaba gerando algumas sobrecargas musculares compensatórias, que no final das contas você tem que acabar abrangendo um tratamento um pouco mais sistêmico também. E assim, Marcos, o que pode causar a dor lombar? De repente dormir errado ou fazer exercícios errado? O que é que pode causar essas dores? Sim, Mauro. Geralmente a gente considera assim fatores diversos, né, multifatoriais, mas os mais comuns assim que a gente observa no nosso dia a dia, primeiro, questões de sobrecarga, né? E a gente pode subdividir isso um pouco em questão de sobrepeso. Então, né, quando a gente está um pouco, não digo um pouco, mas assim, acima do nosso peso e acaba gerando uma sobrecarga compressiva maior sobre a coluna, sobrecargas mecânicas. Então, a gente às vezes vai lá fazer um esforço excessivo, carregar um peso maior durante a execução de algum trabalho ou até mesmo na academia, né? Então, às vezes, impondo uma sobrecarga mecânica um pouco mais acentuada. Isso também pode acabar refletindo um pouco mais nessas causas de dor lombar. E as sobrecargas por esforço também. Então, às vezes, você não carrega muito peso, mas você desempenha um movimento inadequado de maneira muito repetitiva. Então, isso também pode acabar desencadeando. Outros fatores, Mauro, também podem estar relacionados a questões nutricionais. Então, é importante até ressaltar isso, porque muitas vezes a gente acha que a dor ela está relacionada puramente a um mau jeito, né? Mas ela pode ter uma relação, às vezes, nutricional, por exemplo, uma deficiência de vitamina B12,
gerar uma fragilidade da nutrição desse músculo e ele ficar mais susceptível à lesão, por exemplo, né? Ingestão líquida também, então ela é muito importante para hidratar os nossos tecidos como um todo. E as questões posturais, né? Essas são inevitáveis, né? Ficar muito tempo na frente do computador, má postura, que às vezes eles ficam aqui, postura, tem que se arrumar, isso também pode... Mas e como que é feito esse diagnóstico para ter certeza ali da dor lombar? Ok, então assim, esse diagnóstico ele é feito por alguns métodos que nós utilizamos, né? Dentro do consultório, por exemplo. Então, inicialmente a gente faz uma anamnese, a gente colhe o histórico desse paciente, então a gente vai tentar entender se essa dor é uma dor que aconteceu apenas nesse momento, se ele já traz esse histórico doloroso já de mais tempo também, se eventualmente essa dor ela está associada a alguma atividade que eventualmente ele executa. Depois, no segundo momento, a gente faz os testes clínicos, eles são fundamentais para a gente definir qual é o tipo de tecido que está em sofrimento. Então, a gente falou anteriormente, né? Será que é coluna, será que é músculo, ligamento, parte visceral? O que pode estar potencializando essas dores? Então, a gente faz esses testes clínicos para definir exatamente quais são as causas. E aí, depois disso, claro, se até em casos mais avançados, quando há uma preocupação a mais, a gente pode também buscar conclusão através de exames complementares. Então, radiografias, ressonâncias, caso esse paciente apresente alguma alteração que chame um pouco mais atenção também. Marcos, e o que é possível fazer para diminuir a intensidade dessa dor? E como que a osteopatia ela pode ajudar ali também? Perfeito. Então, assim, o cuidar com a intensidade depende muito do grau e da intensidade do momento, né? Então, se eventualmente a gente tem um grau um pouco mais leve, às vezes a orientação de algumas práticas de atividades regulares, o cuidado um pouco em relação a não gerar esforços que podem potencializar a dor naquele momento, né? E em casos mais agudos, quando o paciente às vezes chega numa crise, numa intensidade de dor mais crônica, muitas vezes é orientado até o uso medicamentoso naquele primeiro momento, para que a gente consiga conter um pouquinho mais aquele quadro inflamatório limitante, para depois então entrar com atividades para tentar restabelecer o equilíbrio dos tecidos também. E como que é a atuação da osteopatia nesses casos ali? Perfeito. Fazendo as massagens, o tratamento, como que ela funciona? Sim. Então, assim, dentro do tratamento osteopático, a gente utiliza técnicas corretivas, né? A gente tenta, no primeiro momento, criar um reequilíbrio sistêmico, né? Então, entender se existe alguma tensão muscular, a gente vai trabalhar sobre esses tecidos, se existe algum desajuste na articulação que muitas vezes pode estar limitando a função dessa articulação. Então, a gente usa técnicas corretivas específicas para cada tipo de disfunção. Então, por exemplo, no consultório, casos de pacientes que apresentam, às vezes, alterações compressivas, né? Alterações relacionadas à hérnia de disco, alguma degeneração de coluna, por exemplo, a gente utiliza a maca de tração, então, para fazer uma descompressão dessa coluna também, com o intuito de aliviar esses tecidos, melhorar a função e criar uma melhora sistêmica do quadro também. E quando há alterações lesionais, a gente pode também fazer o uso de aparelhos como laser, ultrassom regenerativo para acelerar o processo de reparação também. E assim, Marcos, a gente sabe da importância da osteopatia, até quem faz já sabe, percebe, você vai lá, você vê que está bem fora do lugar, já coloca no lugar e eles mesmo mostram pra gente a diferença, às vezes que está até no tamanho da gente, que é para regular certinho ali a coluna e tal, mas é possível prevenir também essa dor lombar com alguns cuidados especiais? Sim, Mal. Eu acho que a prevenção é o melhor tratamento que existe, né? Eu até fico muito feliz porque no consultório hoje já aparece pacientes sem dor. Então, pacientes que passaram por eventuais problemas e hoje eles voltam para evitar o problema. Então, muitas vezes a gente faz uma avaliação, esse paciente às vezes ele apresenta uma disfunção, mas essa disfunção ainda não causa dor. Então, a gente já faz essa correção com uma certa antecipação para que esses sintomas não apareçam num momento futuro. A parte preventiva, Mauro, ela é extremamente importante e a gente sempre diz que um bom tratamento é quando você faz um trabalho multidisciplinar, né? Então, em casos necessários, você busca um acompanhamento, às vezes, de um nutricionista, mas o que não pode faltar e o que eu cobro de todo paciente na clínica que é a atividade física, né? Então, o exercício físico ele é extremamente importante para auxiliar na correção, né, em fase corretiva e muito importante também nessa parte preventiva, porque o exercício ele vai dar sustentação. Por mais que no consultório a gente faça as correções estruturais, a gente precisa manter essas correções. E o exercício físico ele se encaixa muito bem para estabilizar esse processo sistêmico também.
Não, e é todos esses cuidados especiais, né? Até na hora de dormir também, inclusive eu estava conversando com o Marcos no intervalo, o travesseiro é importante também, o tipo de travesseiro que você usa, então por isso que você tem que procurar o especialista para você entender todos os casos ali e a importância disso tudo, né, Marcos? Porque de repente tá com uma dorzinha lá, não sabe nem, às vezes é porque tá dormindo errado, tá com o travesseiro muito mole, ou tá com muito duro, tem todos esses cuidados também, né? Sim, é verdade. E às vezes são coisas simples no dia a dia que às vezes a gente não dá muita importância, né? E que às vezes essas relações, com o passar do tempo, acabam se tornando problemas maiores. Então, às vezes, buscar um ajuste no ambiente de trabalho, uma boa cadeira, ajustar a tua ergonomia, mesmo que nesse primeiro momento não seja algo tão restritivo, tão incomodativo, mas que se você tiver os cuidados com uma boa qualidade de sono, a gente fala sobre a questão do travesseiro, de ter um colchão ortopédico que mantenha uma boa estruturação, mas a própria qualidade do sono também, né, Mauro? Então, isso, você dormir bem faz com que o corpo se repare durante a noite dos estresses que a gente potencializa durante o dia no nosso dia a dia de trabalho também, né? Gente, eu sei que vocês em casa devem ficar com mais dúvidas ainda, mas eu vou deixar o Insta do Marcos ali também, vocês podem interagir com ele, ou o assunto que vocês querem ver dentro da osteopatia também, mande para ele, que nós convidamos ele novamente. Gratidão, bom retorno aí pro consultório. Foi um prazer e fico à disposição sempre que